Fala concurseiro, professor Jameson Santos, coordenador do canal Vai e Vença e coordenador geral do Potencial Concursos. Vamos dar continuidade na nossa disciplina de Direito Penal. Na última aula nós vimos do artigo 1 ao artigo 3º, vimos abolícios crimes, novatio legis, milênios, pédios e incriminadora. Hoje nós vamos dar continuidade no artigo 4º, que é de fundamental importância. Na verdade, senhores, o artigo 4 e o 6º, eles estão interligados. E despenca em provas esses dois artigos, cai muito, apesar de ser assuntos fáceis, o aluno às vezes acaba confundindo e marca a alternativa errada. Mas a partir de hoje você vai aprender isso comigo e vamos lá. Senhores, artigo 4, tempo do crime. Professor, o que é o tempo do crime? Vamos lá. Acompanhe em tela. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Volta para mim aqui. Olha aí, senhores. Tempo do crime. Quando é que acontece um crime? O direito penal brasileiro ele diz que crime e delito são sinônimos. Então, toda vez que você lê algo a respeito disso, crime ou delito é sinônimo, beleza? Então, quando é que se considera um crime? No momento da ação ou omissão, porque existe também os crimes comissivos, que é a regra, a maioria dos crimes na parte especial são comissivos. O que é crime comissivo, professor? O crime comissivo, meu amigo, é que você precisa de fazer uma ação, matar, né? Homicídio, matar alguém, você precisa fazer o verbo do crime. Roubar, subtrair, furtar, deu para entender? Você precisa fazer uma ação para cometer aquele crime. Crimes comissivos. E os crimes omissivos? Basta você se omitir. Omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Você se omitir, você está cometendo um crime. Mas também existem os crimes comissivos por omissão, que aí são uma classe de sujeitos que tinham a obrigação de prestar o socorro e não fazem. Os garantes, né? Os médicos, policiais, bombeiros, essas classes de pessoas, né, de categorias de profissionais que têm a obrigação de prestar o socorro e não fazem, eles estão cometendo um crime comissivos por omissão. Mas nós vamos estudar isso com mais detalhe mais para frente. O que eu quero que você identifique agora, o momento que o crime acontece, beleza? Qual é o momento que o crime acontece, professor? É o momento da ação ou omissão. Por exemplo, eu quero matar um desafeto meu. Vou lá e efetuo 3 disparos nele. Vou embora. Ele é socorrido, encaminhado para o hospital e morre no hospital. Aí eu te pergunto, quando é que eu cometi o homicídio? No momento da ação criminosa, que eu efetuei os disparos nele, mesmo ele morrendo depois no hospital, ou o homicídio se caracterizou quando ele morreu no hospital. O Código Penal brasileiro, no seu artigo 4º, ele fala que é no momento da ação. Então, é no momento que eu efetuei o disparo, mesmo ele tendo sido socorrido e morrendo no hospital, o tempo do crime vai ser considerado o momento que eu efetuei os disparos. Ah, professor, e se ele não morrer? Eu vou responder por tentativa de homicídio com pena diminuída de 1 a 2 terços, beleza? Normal. Vou ter a diminuição de pena. Nós vamos estudar mais na frente os estatutos de desistência voluntária, arrependimento eficaz, que influenciam também nessa situação hipotética. Mas o que eu quero que tu aprenda agora, nesse momento, é que o tempo do crime é no momento da ação ou omissão, mesmo que seja outro momento do resultado. O momento do resultado não foi outro, não foi depois que o camarada morreu no hospital, não importa, beleza? O tempo do crime vai ser considerado no momento da minha ação ou omissão, tranquilo? Agora um artigo 6º que está casado com o 4º, que vai fazer outra teoria, lugar do crime. O direito brasileiro ele já te falou através do artigo 4º, né, o tempo do crime, né? Quando eu cometo o crime, mas eu preciso também saber quando vai ser, né, aonde vai ser, qual local vai ser o lugar do crime. Aí vamos lá. Acompanhe em tela. Considera-se praticado crime
no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Volta para mim. Senhores, eu sempre uso esse exemplo nas aulas porque eu acredito que seja um exemplo assim, bem tranquilo para o aluno conseguir identificar essa teoria, né? O lugar do crime. Ó. Vamos lá. Um terrorista entra em um avião nos Estados Unidos e esse avião está com destino à Austrália, né? E ele embarca no avião e com uma carga explosiva, né? Com explosivos, ele instala a carga e o avião decola e faz escala em Portugal. Ao descer em Portugal, o avião explode, matando todas as pessoas. E aí o direito brasileiro ele vem te dizer assim, qual é o local do crime? Aí eu te pergunto, é os Estados Unidos, onde a conduta foi feita, né? Entrou no avião com explosivo, instalou a carga explosiva no avião. O destino do avião não era a Austrália, então a Austrália também vai ser competente para apurar o crime, ou vai ser Portugal, onde de fato o crime aconteceu. Depois desse exemplo, acompanhe em tela novamente e vamos fazer a releitura do artigo. Considere-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Vamos lá. Onde ocorreu a ação ou omissão? Nos Estados Unidos, né? Foi lá que ele instalou os explosivos. Volta para o artigo. No todo ou em parte. Bem onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Volta para mim. Onde se produziu o resultado? Em Portugal. E onde se deveria produzir o resultado? Qual era o dolo da pessoa que instalou os explosivos? Era explodir lá na Austrália. Então eu te falo que o local do crime seria os 3 países, eles seriam competentes para apurar aquele tipo de crime. Porque o artigo 6º ele fala que a teoria que versa sobre o artigo 6º é a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no momento onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então grave, tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. E aí tem um macetezinho, né, que os professores passam, né, em aula, né, em sala de aula, é luta. Luta, L, lugar do crime. Qual é a teoria? Ubiquidade, Lu. E tempo do crime? Tá, tempo, T de tempo e o A da teoria da atividade. Então você não erra mais. Quando tu abrir tua prova de penal, tu logo escreve lá luta, que com certeza vai ter algo referente a isso. Lugar do crime, né? Teoria da ubiquidade. E tempo do crime, teoria da atividade. Beleza? Vencemos essa parte aí. Vamos agora para o artigo 5. Acompanhe em tela aí, ó. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções tratadas em regras do direito internacional, ao crimes cometidos no território nacional. Volta para mim. Senhores, em regra, o Brasil, né, o Código de Processo Penal, né, comum, né, o direito penal, em regra, ele vai punir todos os crimes que aconteçam no território brasileiro. A regra é essa, né? O artigo 5º caput ele é bem claro que todos os crimes que aconteçam no território brasileiro, claro, não tendo prejuízo nas convenções, tratados e regras de direito internacional. Não tendo prejuízo, o crime ele vai ser punido pelo Código Penal brasileiro e pelo Código de Processo Penal brasileiro. Beleza? A regra é essa. Porém, ele te traz uma extensão do território brasileiro. Além do território físico do Brasil, há algumas situações que estendem o território brasileiro. O que é essa extensão, né? É algo que quando acontece mesmo fora do Brasil, vai ser de competência da justiça brasileira. Vamos lá para o parágrafo 1º. Acompanhe em tela. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Volta para mim, ó. Então, a primeira informação que ele te deu. As aeronaves e embarcações públicas
ou a serviço do Brasil, não importa onde aconteça o crime. Aconteceu um americano matou um japonês no avião da Força Aérea Brasileira lá na Argentina. Onde é que vai ser o processado e julgado o crime? Se foi dentro do avião, o avião estava, era da FAB, né? Estava a serviço do Brasil, né? Ele vai ser processado pela Justiça Brasileira. Deu para entender? Tanto os aviões como embarcações, se estiverem a serviço do Brasil ou públicas, de natureza pública, não importa onde se encontre, vai ser de responsabilidade da Justiça Brasileira, beleza? Acompanhe em tela. Bem como aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Senhores, aí vem uma observação importante. Se a questão vai te falar, se a aeronave ou a embarcação for de natureza pública ou estiver a serviço do Brasil, não importa onde ela se encontre, vai ser da Justiça Brasileira. Mas se a questão te falar da prova que a aeronave e a embarcação é privada, aí tu tem que observar onde ela se encontra. Se ela se encontrar no território respectivo do Brasil, né, a aeronave está sobrevoando o território brasileiro, ou a embarcação está no litoral brasileiro, né, está no porto atracada ou no litoral navegando, vai ser de competência da Justiça Brasileira. E se tiver em alto mar, professor? Se tiver em alto mar, aí tem uma lei da bandeira. Qual é a lei da bandeira? Aí tu vai ter que observar a nacionalidade do navio ou da embarcação. Quer ver um exemplo? Uma embarcação, né, mercante privada, né, está navegando em alto mar. A embarcação é chinesa. Um brasileiro mata um americano em alto mar. Quem vai ser competente para processar e julgar? A Justiça Chinesa. Por quê? Estava em alto mar. O direito, ele considera o alto mar um território neutro. Então, se não é neutro, vai ser competente a nacionalidade daquela embarcação. E se a embarcação fosse brasileira? Um chinês matasse um americano em alto mar em uma embarcação ou aeronave privada brasileira. Seria de competência da Justiça Brasileira. Deu para entender esse tópico aí? As embaixadas também são um ponto, né, de extraterritorialidade. Os crimes que, em tese, aconteçam na embaixada, mesmo sem estando situada em outro país, será da competência da Justiça da embaixada. Se for brasileira, da Justiça Brasileira. Conto com o apoio de vocês, acompanhe o canal, curta e assista às próximas aulas. For, senhor! Fala Concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!